Olá! Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Será que entramos? Não? Vamos lá, equipe? Começamos ou não? Dê um toque para nós. Aê! Aê! Agora sim! Bom dia para você que está aguardando. Olá! Uns minutinhos. Estamos aguardando! Oi para todo mundo. Gente, a gente tem um recadinho bem especial logo de início, né, Fárida? Semana que vem a nossa live não será às 10h30. Por questões de ajuste de tempo e por causa da live da semana passada, a gente vai começar a fazer as lives a partir de toda quinta às 11 horas da manhã. Então a gente vai estar avisando no feed, nos stories, para você não perder a live da semana que vem. Mas então a gente já está deixando o recado, porque realmente hoje a gente está entrando um pouquinho atrasado novamente. Mas, gente, como a gente fala, não existe erro, né? Não existe atraso, não existe nada. O que existe é um bom preparo para uma excelente aula gastronômica com a Fárida Cortez na Regale pela Casa. Então, se você aqui está pela primeira vez, Obrigada. a Fárida é a nossa super chefe, nutricionista, parceira e proprietária da Funcional Express com a Thalita. Isso. Né? E o que é aqui, qual que é a proposta na Regale para você que está chegando ali? Pô, é a 7ª live, mas cheguei de paraquedas agora. Gente, a ideia é dar uma aula gastronômica para você, mostrando os produtos da Regale, mostrando como você pode ter um planejamento na sua cozinha, fazer uma comida saudável, prática e gostosa, né, Fárida? Porque não é que é fit que não é gostoso de comer, né? E esse tempinho a mais que a gente está precisando de manhã, Ana, inclusive porque a gente já está deixando algumas coisas preparadas para mostrar, para poder explicar como é a finalização, como é a textura. Exatamente. A gente está aqui com um fotógrafo fazendo fotos ao término da nossa aula, para que a gente consiga mostrar mais de pertinho o alimento, os utensílios. Então, muitas variações, muitas coisas envolvidas para a gente apresentar essa horinha aqui para vocês. E apresentar um bom conteúdo, né, Fárida? Porque não adianta a gente vir fazer meia boca, tem que vir dedicada. Então, como eu falo, tudo que a Fárida tá fazendo e a gente é com amor e carinho. O que a gente pede para vocês é, por favor, manda o selinho, que os insumos estão caros. Então, por favor, manda aí o selinho. E vai ter, eu sei, live passada eu esqueci de dar a palavra do desconto, me cobraram, tá? Verdade! Foi falha técnica minha. Então, no final dessa live terá um descontinho, palavra técnica. Nem eu não fico sabendo essa palavra. Não, essa palavra Mas, é algo que Ana, vem. eu já vou puxar aqui a tua história de todo o nosso preparo, Exatamente, tá? já vai. Essa aula, ela é um preparo, toda a nossa aula é um preparo que leva uma semana. Isso. Para que a gente entenda o que vai fazer, o que vai executar, pensa inclusive no clima, no tempo, nos utensílios, no que as pessoas estão me perguntando. Gente, então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, o ingrediente estrela é o grão de bico. Certo. E teremos a quinoa também, que já utilizamos aqui. Exatamente. Fazendo um preparo e utilizando numa receita. Mas para que vocês entendam a nossa dinâmica para passar o conteúdo para vocês, a gente começou nessa semana falando do remolho do grão de bico, como cozinhar o grão de bico, como cozinhar a quinoa. Então aqui a gente está com a quinoa cozida, o grão de bico cozido. Se você perdeu, tá? A gente não vai fazer esse ensinamento aqui, já vamos falar sobre planejamento alimentar, é um insumo que tem que estar pronto. Tá lá no feed, como fazer o remolho do grão de bico, os benefícios, a importância. E como cozinhar o grão de bico para que você tenha esse grão prontamente na sua geladeira ou no seu congelador para você fazer essas receitas na hora que você desejar. A mesma coisa a quinoa, nós deixamos um vídeo compartilhado no nosso feed para que vocês vejam lá como fazer a quinoa. Por quê? Falando especificamente dessas receitas de hoje, que vai ser um blonde de grão de bico e chocolate, que já está prontinho aqui, acabou de sair do forno, e um bowl vegano, eu quero fazer hoje. Você não vai conseguir fazer hoje, porque você não teve o tempo do remolho do grão, você não teve o tempo para cozinhar o grão, você não cozinhou a quinoa para ela estar soltinha, delicada, como eu sempre falo. Então você não consegue fazer na hora. Por isso que a gente vem falando desde segunda-feira. Coloque de remolho, cozinhe. Para quê?
para que, se você hoje aí tá com os teus grãos, você consegue fazer ou com a gente, ou logo depois da live, ou no fim de semana. Do contrário, só o grão de bico, eu recomendo 48 horas então se a de pessoa remolho. colocar hoje, depois da tarde, ela vai conseguir estar fazendo essa receita domingo. Exatamente. Né? Uma boa receita, tranquilamente, para fechar as 48 horas com folga, ter esfriado bem, tudo certinho. Vai ser no domingo. Ana, minha cozinha tem muito grão, tem muitos cereais e leguminosas. Só aprendendo muito, tá, gente? Ela tá rindo, porque tem horas que eu falo, o que é isso? Eu Google, a né? gente já soltou até spoiler da aula que vem, né? E daí a gente vai pesquisando e vai ampliando. Essas receitas, elas são muito rápidas. A gente vai fazer o blonde 100% aqui no processador, colocar no forno e misturar os ingredientes do bowl aqui na nossa wok. Mas o processo não foi express, mas eu preciso me dedicar a ele para que a minha nutrição seja beneficiada com o remolho e com esse tempo que eu cozinhei, que eu preparei tudo isso. Isso aqui entra no planejamento alimentar, tá? Então, como eu falo, eu gosto muito de cozinhar com cereais e grãos. Então eu vou para a cozinha, para cozinhar um grão de bico, eu já posso cozinhar uma lentilha, já posso cozinhar uma ervilha, e a gente vai, e eu quero muito trazer outros cereais e outras leguminosas aqui para as nossas lives. Na próxima semana eu já vou falar de outra, para que a gente possa promover o rodízio alimentar. Sim. As pessoas têm o costume praticamente de comer só o feijão. O feijão tá na mesa todo dia, é tradição, é gostoso, funciona assim, faz parte, né, da nossa cultura. Mas o grão de bico é da família, a lentilha é da família, a ervilha é da família. E onde eles estão? Às vezes eles não estão na mesa naquele formato cremoso para colocar junto com o arroz, porque as pessoas não têm hábito, não gostam, não simpatizam dessa forma. Mas a gente pode fazer uma série de outras receitas, inclusive doce e agridoce, como é a proposta hoje, com todos esses grãos. E ao mesmo tempo você não está só fazendo planejamento, né? Porque você fazendo pré-preparo dos alimentos, você não vai estar jogando ele fora porque ele estragou na geladeira e passou da data de validade. Você não vai estar jogando não só o alimento como o dinheiro, porque o alimento hoje não está barato. E você, quando faz o pré-preparo, você está economizando tempo na cozinha, gente. Então, uma dor dos meus clientes que foi que eu levei para a Fárida quando a gente conversou a primeira vez foi: tá, Paula, mas meu problema não é até fazer o supermercado. O meu problema é como eu me planejo para comer saudável durante a semana. É legal uma receita diferente, sei lá, vou falar aqui um salmão, uma coisa diferente, um prato especial na cozinha semana. Terapia. Exatamente. Mas todo dia eu não consigo ter aquela qualidade e aquele investimento de tempo. Então, com a ideia da Funcional Express de ter uma cozinha saudável e rápida, com planejamento, a palavra tá aí, não que tudo seja planejamento, né, Farida? Que a gente já falou que tem distinções quando você está se organizando, mas principalmente é trazer essa praticidade para o seu dia a dia. E isso está agregado com o quê? Com a panela que você vai saber utilizar no tempo certo, você não vai jogar teu ingrediente fora, de qualidade, que você não vai, eu usei a panela, paguei baratinho, Paula, mas na quarta usada ela já grudava. Gente, é um material mais caro, mas é um material que vai durar para a tua vida inteira se você souber fazer a manutenção e cuidar deles. Ter a grelha para poder, vou tirar o bolo, o pão do banana bread que a gente fez semana passada. Por quê? Porque o ar tem que passar em volta. Gente, isso daí não é pieguice, não é eu querendo ver o material. É a qualidade do teu produto final, o alimento que você vai comer. Eu não comentei isso gente, muito hoje ela tá inspirada hoje eu tô aqui assistindo a aula dela. Eu vou comentar com vocês uma coisa que eu aprendi e uma pessoa me perguntou essa semana: Paulinha, por que você bate tanto na live que o produto que vocês usam, os insumos são caros e tem que ser de qualidade? Porque, gente, quando você uma vez na vida já foi gordinha, o gordinho come por compulsão. Ele come porque ele tem a necessidade de descontar em algo e, no meu caso, com ansiedade e pânico, eu descontava no alimento, tá? É na minha rota de fuga. Eu tô com uma nutricionista que ela vai saber falar muito mais do assunto. Eu vou falar como uma ex-gordinha, tá? Meia gordinha agora. Mas o que eu gosto de falar pra vocês? Eu, depois que eu fiz vários anos de tratamento, eu aprendi com os meus endócrinos, nutricionistas e até o bariátrico que passou na minha vida, aprendi uma lição. Se você vai comer, coma produtos de qualidade, coma aquilo que realmente você quer.
Então a Fárida, quando a gente fez a live da Páscoa, ela comentou do chocolate. Que o chocolate tinha que ser aquele que era mais caro, mas ia te dar um resultado melhor. É a mesma coisa que a gente falou da questão da baunilha, do extrato, de não usar não sei o que também. Então, assim, são componentes que no dia a dia na sua cozinha, na hora que você vai comprar, você fala, nossa, mas a favo da baunilha tá caro, né? Mas, gente, vai dar um resultado que o outro não vai dar. A essência, né? E tudo isso que a gente tem que explicar. Então, assim, eu vou falar de uma forma... Não estou fazendo propaganda de chocolate, tá? Mas falando uma coisa, tá? Básico. Se hoje eu vou comer um chocolate, gente, eu não vou no supermercado pegar aquele. Eu vou pegar qual? O Lindt. Qual que é o chocolate que eu almejo? Godiva. Posso comprar? Gente, o Godiva é muito caro. Não dá. Então, o que eu faço? Ok, é um bombom do Lindt uma semana. Você entendeu? Eu comi, eu matei a minha vontade, mas eu poupei para comprar aquele momento. Então, às vezes, você tem um insumo bom, é esse que é diferencial. E se você está fazendo um tratamento com uma nutricionista e falar, nossa, eu sei, eu tenho cardápio, mas é muito caro. Se você usar o método da Funcional Express e o que a gente está dando de conteúdo aqui gratuito nas lives, você vai conseguir manter essa qualidade desse produto. Porque você vai se preparar, você vai cozinhar, vai cortar, vai congelar. Sabe? São coisas pequenas, gente. Você não precisa começar grande. Começa fazendo a cebolinha, cortando a cebola, guardando no potinho. Pra que você vai sujar a tua mão cortando cebola todo dia? Você pode deixar o nosso potinho que já tá no Rios da Fárida, nosso. O legume, o Rios do Piller, do Juliene, que é o descascador de legumes. Nossa, faz um macarrão de vegetais, você vai ter uma qualidade de vida. Você quer? Você gosta de carne? Faz um molhinho com carne moída junto. Olha quantas coisas a gente em 7 lives e todo esse tempo de parceria a gente já tá dando pra vocês. Então é essa que é a dica. Agora eu vou passar a palavra pra chefe, porque né, eu já falei demais hoje. Beijo. Você tava falando dos insumos e eu já aproveito para falar que essas receitas aqui que a gente vai fazer, por exemplo, a quinoa. Tem quinoa e quinoa e quinoa. Depende da marca, você sente um amargor ou você sente ela mais forte quando você já cozinha. Então, quando você compra a primeira vez quinoa, às vezes eu falo, tem que comprar de novo. Talvez a marca que você comprou, a procedência dessa quinoa não estava legal, porque não é para ter esse sabor forte, desagradável, é para ser algo muito prazeroso aqui na receita. A mesma coisa o grão de bico. Essa receita eu faço há muito tempo. Eu já postei, já teve vários seguidores que fizeram e falaram, Fárida, não deu certo com o grão de bico, porque tem o tempo do cozimento, o ponto do grão e tem também a procedência do grão. Então, é isso que a gente está falando. Hoje a gente trouxe para diferenciar das passas, porque eu também sou louca das passas, adoro passas na comida. A gente vai colocar hoje com os selinhos que vocês estão mandando aqui pra gente. Mais selinhos, gente. Cranberries no nosso bowl, para ficar diferente nesse bowl agridoce. Mas você foi falando vários insights aqui de planejamento que a gente tem falado em todas as lives. Sim. E quem está assistindo está se beneficiando com esse conteúdo conectado, porque a gente traz muito isso. Como eu falei, tá perdido, gente. Não tem um motivo. Não é só aqui, mas ele corre no feed ao longo da semana. Então, a ideia aqui é que você não cozinhe uma xícara de grão de bico, uma xícara de quinoa, que você pegue lá um pacote de meio quilo de grão de bico, já cozinhe junto. Que se você vai para a cozinha cozinhar esse meio quilo de grão de bico que ficou de remolho e já inchou e já prosperou, né? Que você já coloque ali uma lentilha, um outro grão, ou que você cozinhe arroz, faça um momento produtivo, um dia produtivo na sua cozinha com vários grãos, né, cereais e leguminosas para você ter congelada, porque você vai utilizar aqui nas nossas lives também. Já vou dar um spoiler que na próxima live a gente vai usar ervilha e que vai precisar de remolho também. E é o tempo mais longo que você precisa aí dentro do planejamento dessas receitas. É tirar esses fatores antinutricionais com o remolho. O remolho significa que essa água vai ser jogada fora, né? Então não basta o molho. Remolho é você desprezar essa água não é utilizada. Eu deixei bem descrito lá no post, tá? Até eu vi que perguntaram do limão, né? Se punha mais uma vez ou não. Sim. Quantas vezes você punha? Porque assim, Ana, dependendo da leguminosa, tem algumas que vão necessitar mais tempo de remolho e eu posso afirmar que o grão de bico é a que mais precisa, tá? Quanto mais a gente aumenta o tempo do remolho, menor é o tempo de cocção também na panela. Então, assim, é uma economia que a gente tem, né? De gás e de tempo. O remolho lá dentro da geladeira acaba ocupando um pouco de espaço, por isso que também ele precisa ser planejado.
porque ele fica dentro da geladeira. Agora, por exemplo, a lentilha, ela tem uma película muito fina, com 4 horas mais ou menos de remolho, você já consegue fazer. A ervilha um pouco mais, o feijão um pouquinho, depende do feijão, um pouco mais, um pouco menos, mas então as leguminosas têm tempos diferentes, porque depende da película, da casquinha dela. Já falando da casquinha também do grão de bico, aqui a gente tá com o grão de bico em volta de um papel toalha, porque esse aqui estava congelado, tá? Só pra gente tirar um pouquinho a umidade. Tá vendo que esse aqui não saiu nada de casca? Nada. E eu não tirei a casca. Tá com a casquinha, eu não tiro a casquinha, mas dependendo de onde você compra, a hora que você faz o remolho, cozinha, ele vem cheio de casquinha. Daí você tem que tirar, não é manual mesmo, você tem que ficar tirando manual. Tá zero casca, tá vendo? Não tem nada e a gente não vai tirar, eu não vou tirar uma por uma aqui, ó, tá? Uhum. Mas tem gente que faz isso aqui, que vai fazer uma por uma aqui, ó, não precisa. Não precisa. Tá. Mas você pode tirar, tá? Eu tiro quando elas saem, tá? Senão é manual isso. É uma por uma, tá? Então é o seguinte, ó. Esse bowl de grão de bico que a gente vai fazer, a gente vai passar para vocês uma receita individual, em que eu costumo, inclusive, indicar para que os alunos, os seguidores, congelem a quinoa e o grão de bico em potinhos na quantidade pronta para fazer esse bowl. Tá. Então, nessa quantidade individual, é assim, uma quantidade individual que sacia, assim, sabe? Uhum. Que talvez seja muito para alguma mulher, para criança é muito, mas para homem seja bom. É uma receita que sacia demais. O pessoal gosta muito de comer na segunda sem carne. Tá. Então, a gente vai precisar... Depois tá tudo certo ali a gente já, depois quando de quantidades, tá, gente? A gente vai precisar de meia xícara de quinoa e meia de grão de bico. Então, assim, quando você termina de preparar, se você super amou essa receita, eu adoro essa receita, eu faço muito pra mim, como estratégia, assim, pra almoçar sozinha, eventualmente, algumas vezes do mês. Eu congelo meia xícara de quinoa e meia xícara de grão de bico. Já junto. Que daí já fica pronta pra essa receita. Isso, fica pronta pra essa receita. Aqui, vocês vão ver a gente fazer nessa panela wok. Tá? Cerâmica enquanto a gente estiver fazendo, a gente fala da panela. Eu vou fazer vezes 4, porque a gente vai almoçar aqui essa receita. Então, eu vou fazer tudo vezes 4. Mas com uma frigideirinha, uma panelinha muito pequenininha. E se você tiver uma castanha na geladeira, uma semente, uma uva passa, cranberry, goji berry, também eu já fiz, se quiser hidratar. Para você tornar essa receita agridoce, você pode ir variando aqui, tá? Então, assim, aqui eu vou usar congelado. Já pro esse brownie branco, esse blonde, tá? Esse brownie loiro aqui. O que eu indico? Que quando você termina a cocção do grão de bico, você reserve uma parte para fazer ele. Legal. Porque quando a gente coloca dependendo se você tem congelador, se você tem freezer, você vai ter um acúmulo maior de água ou não, se você congela quente ou frio. Tudo isso interfere em quanto de cristais de gelo que vai trazer, quanto de umidade vai trazer para esse potinho sob congelamento, tá? Então, essa umidade, ela pode interferir aqui no resultado do nosso blonde. Ele pode interferir, tá? Você pode fazer com ele congelado? Pode, mas tem que secar muito bem, tá? Não deixar aquela água vir junto. Eu gosto muito de quando eu tô cozinhando, por ser apenas 150 gramas, que dá uma xícara de grão de bico, tá? Eu já desvio para fazer porque os meus filhos destroem essa receita. Eles chamam de bolinho de baunilha. Boa ideia. Eles chamam de bolinho de baunilha. Eles destroem essa receita. Assim, ontem eu fiz uma dessa aqui. Já posso pegar aqui na mão, ó. Mãe, se você tá assistindo, mostra a Raiz e fazer pras crianças. Ontem eu fiz uma dessa daqui, tá? A gente vai falar de formas e tudo mais. Chegaram em casa e destruíram. Tá quentinho aqui ainda. Vamos fazer assim, já que a gente já tá com um pronto, que a gente já pode mostrar o término. Vamos fazer a receita salgada, deixar ela pronta aqui. Sim. E depois a gente bate o nosso blonde, que é tão express, gente. É tão express que... Nossa, eu desejo muito que essas receitas façam parte da vida, da rotina de vocês, do caderninho de receitas de vocês, porque na minha casa eu sempre tenho tudo de prontidão para fazer. E se você tá fazendo as nossas receitas, marque a gente, dê um oizinho lá no nosso Insta, né, Fárida? Dê um oi. Tenho recebido. Eu recebi o pão de banana, né, essa semana que a gente me postou. Ah, recebeu? Eu recebi o da... esqueci o nome dela.
é uma nutricionista, até acho que você segue ela, que postou a gente, eu marquei ela, repostei. A Rafaela, isso. de Joinville. E daí uma outra também me mandou. Então, gente, vão marcando a gente vai postando. A ideia é exatamente isso, aqui você tem os momentos. E se você tiver dúvida de algum utensílio que a gente usou durante a live, eu vou explicando pra vocês o que a gente vende. Aqui a gente começa, tá? Com a cebola picadinha, que já tá pronto aqui no... Nossa, estamos com bastante gente aqui, ó. No azeite, tá? E a gente tá chamando essa receita aqui de vegana, porque ela é totalmente livre de qualquer produto animal, mas eu quero falar que quando eu não tenho a cebola aqui no azeite e eu pico para fazer essa receita, fica muito gostoso com manteiga ghee. Fica muito gostoso com manteiga ghee, se alguém tiver aí, tá? Inclusive eu prefiro, mas aqui pra fazer, se eu colocasse a manteiga ghee, ia descaracterizar o nosso bowl vegano, tá? Vamos colocar 4 colheres de sopa, porque a gente vai fazer vezes 4, tá? Outra coisa que fica gostoso aqui é cebola roxa, tá? Porque ela traz um sabor. Sempre quando a gente tá fazendo tudo vegano, vegetariano, quanto mais sabor e qualidade, isso, né, para tudo, a gente encontrar nos ingredientes que a gente está usando, mais a gente eleva as camadas de sabor dessa comida e vai tornando mais atrativa para todo mundo, né? Não, e faz diferença, né? Não só no sabor, mas na qualidade do produto final, né? Nutrientes, tudo que você está ingerindo. Então, ó, só relembrando, a receita vai estar uma dose e a gente aqui está fazendo para 4 pessoas. Então, a gente está fazendo vezes 4. Então, aqui eu já... colher de cebola, se você for fazer só pra você. Aqui eu já tenho o azeite, nunca fiz vezes 4, hein? Viu? Porque eu faço pra mim, eu batendo em você, desse jeito aí que eu te falo, que eu faço rapidão assim, sabe? Com as sementinhas na geladeira. Aqui, ó, não vai dar tempo dele soltar aquele sabor, mas eu vou colocar um pauzinho de canela, tá? Gosto muito dessa estratégia. Esse aqui vamos usar pro doce, né? Isso. Você quer qual que é? Ou a colher. Cebola, pode ser cebola roxa, bem picadinha, como a tia Fárida gosta, bem picadinha. Gente, picadinho dela é bem picadinho. Se você usar corta mais um pouquinho. Se você usar cebola roxa, pica, coloca na água, pode colocar um pouquinho de limão e deixa de molho ali uns 5 minutinhos para tirar aquela... Amargor? Não, aquela astringência dela. Aí depois peneira, pode secar com papel toalha e segue aqui, tá? Aqui vai levar mais uma pitadinha de canela depois. Porque, claro, o pau de canela não tá mergulhado aqui, nenhuma imersão Então, que ele consiga fazer uma decocção, tá? Azeite, cebola, se tiver manteiga ghee. Aí a gente já colocou o pau de canela. Ah, sabe o que eu posso colocar aqui também? Já aqui, ó. Como a gente vai usar curry nessa receita, eu vou colocar um pouquinho aqui. Depois eu acerto no fim, tá? Curry é picante. Então, assim, eu vou colocar uma quantidade aqui sugerida pra vocês. Mas vão colocando aos pouquinhos e encontrando a medida que vocês gostam. Eu gosto muito de curry, eu sempre falo que é minha especiaria favorita. E é como a gente estava conversando antes da live, né, Fárida? Não existe erro, existe a qualidade do produto que você está usando, existe o material que você utilizou para fazer aquela receita. Aí eu usei uma panela de alumínio, usei uma panela de cerâmica. Tudo isso vai interferir no dia a dia. Então, é o que eu brinco. Tudo tem que ser aos pouquinhos, né, quando você está fazendo. Uma pitadinha. E quando você está conhecendo os ingredientes, você ir colocando aos pouquinhos para conhecer o sabor e para ver se você gosta daquele sabor. A gente estava falando aqui antes da live também sobre esse brownie. Ai, mostra ele pertinho para elas. Que muitas vezes você acertou a sua comida vegana, vegetariana, funcional, mas você não gostou do resultado ou você não está acostumado com aquele resultado. Então, assim, ai, Fárida, eu errei. Eu falo, não, você acertou, só você não gostou, você não está acostumado ainda com aquilo, né? Porque você tinha uma outra expectativa. Aqui, então, azeite, cebola, vou colocar aqui, ó, cranberries. Não tô hidratando, tô colocando aqui com o... Tá vendo? Ela tá bem, assim, macia. Só com o calor aqui da frigideira já vai ficar no ponto, já vai pegando esse sabor. E também a semente de girassol, tá? Semente de girassol.
Gente, essa daqui... eu daqui... aprendo com vocês, tá? Eu sou sincera. Essa daqui eu coloquei... Eu coloquei em casa uns segundinhos não, uns minutinhos no forno aquecido, assim, só pra dar uma tostadinha, tá? Então, se for individual, seria 2 colheres de... Isso. De passas ou cranberry e 2 colheres de girassol. Isso. Gente, depois vai estar tudo separadinho no final da receita quando eu salvar a live, tá? Não se preocupe. Modo de preparo na aula. O modo de preparo é só agora na aula, porque vocês têm que mandar aviãozinho, chamar a galera pra live, ajudar a gente com o selinho. É o mínimo, né, Fábio? Gente, brincadeira. Mas vocês são seguidores. Sempre que assistirem o posterior, porque eu sei que tem muita gente que começa, entra e vê a gente, mas só consegue assistir a live inteira posteriormente. Ficou com alguma dúvida, gente? É só mandar inbox, tá? Por favor. Vou entrar com a castanha torrada sem sal, tá? Ah, mas eu tenho com sal em casa. Também dá certo, tá? Também dá certo. Aí você vai ajustar o sal no final, não tem uma dose. Picada grosseiramente, como você gostar. Tamanho médio, gente. Então aqui, pode ser manteiga, pode ser azeite, tá? Pode ser cebola branca, pode ser cebola roxa. Pode ser passa, pode ser cranberry. Pode ser goji berry. Um dia eu acerto os nomes. Pode ser goji berry. Pode ser castanha de caju torrada com sal, sem sal. Torrada, tá? Se você tiver ela crua, você vai ter que torrar ela no forno e deixar ela pronta pra isso. Aí dá mais trabalho. Né? Pode ser castanha do Pará também. O girassol é o girassol. O girassol, eu fiquei pensando se tinha algum substituto pro girassol. O girassol, ele torra aqui um pouquinho também. Ó, ele tá pegando uma corzinha. Aqui, ó, tá sem medida. Eu tô colocando... No olho, eu tô deixando já bem amarelinha, porque é uma receita que tem uma cor bem... Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá fraquinho, né? Tá fraquinho. 800... Não, tá no médio, né? Tá no médio, 1.600, 800, acho que é meio. Médio, né? A Margarida tá dizendo que gosta do grão de bico mais fininho. E Mendo Fiz está dizendo... Perguntando se todo remolho vai para a geladeira. Todo remolho vai para a geladeira. Isso eu já aprendi, gente. Não só o remolho, como quando você estiver descongelando vamos dar um salvo aí. A gente amanheceu com 8 graus aqui em Curitiba. Então, se eu tivesse colocado o remolho ontem à noite para agora de manhã tirar, dá para deixar assim na bancada. Mas garantido é sempre geladeira, tá? Como a gente tá... as pessoas que são daqui de Curitiba a loja está localizada para vocês aqui na Bento Viana, 290, na Água Verde, tá? Mas se vocês não são aqui de Curitiba, Paraná, tem muita gente que é de fora de outros estados. Daí, como a gente explicou, por exemplo, a questão do coco, né? Que a gente usou também outro dia. Tem toda a região do país tem uma temperatura, um calor, então você tem que também pensar nisso onde você tá. Beleza. Aqui, ó. Olha que lindo, a gente fez essa mistura... Tá? Só para dar aquela tostada, para abrir o sabor de tudo isso aqui. Conexão. Gente, se vocês tiverem com algum problema de áudio, som, se der uma pausadinha, vocês avisam que a gente retorna. Já desliguei o fogo. Tá super sequinho aqui no fundo, tá vendo, ó? Tá? Ó, e vantagem, tá? Ela tava mostrando pra vocês, essa panela de cerâmica, ela não gruda, tá, gente? Gente... É a vantagem. Eu não consigo dar uma dica de qual panela elas têm que comprar primeiro, porque a gente tá usando todas aqui, mas essa wok todas, né? Porque elas são o mesmo modelo, mas eu gosto muito do formato dela. E aproveitando, você só spoiler rápido. Se você segue a gente no site ainda só estão com as panelas do chefe individual. Mas a gente recebeu essa semana da Neoflan o conjunto do chefe. São 5 panelas. Então, se você tem interesse, queria uma coisa mais econômica porque o individual tá pesado, dá uma conversada com a gente no WhatsApp, 41992734059, que daí a gente vai te passar o valor certinho, tudo que tá aí. Eu vou colocar ela também no site para quem não é daqui de Curitiba poder ver. Então, vamos entender aqui, ó. Quando você falou, liguei de novo. Fora a cebola, já desliguei, que a gente precisou refogar, todos os outros elementos a gente comeria sem passar por cocção, certo? Então, assim, o ponto aqui dentro, cada um vai encontrar, tá? Aqui tá douradinho, porque a castanha estava torrada, o gergelim torrou aqui, mas você pode também pré-aquecer ele no forno, quando você compra já e guardar assim. E aqui vai entrar
o grão de bico e a quinoa, tudo junto para a gente acertar o tempero. Você pode colocar no micro-ondas, por exemplo, e esquentar alguns segundos e colocar aqui na panela. Mas nessa quantidade pequena, individual, quando você colocar aqui, ele já vai ganhar o calor. Vamos já colocar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui também esse potinho da quinoa. Vamos já colocar aqui para ele ganhar esse calor, mas é muita quantidade, tá? Sim. Então a gente poderia aquecer. Depois, na hora de almoçar, a gente pode... Ele pode ser uma salada fria, ele pode ser morno, ele pode ser quente, tá? Só não recomendo assim que esteja fervendo, tá? Para que ele entre nessa harmonia. Crocante, né? Isso, ou a quinoa pode ficar mais pastada. Aqui, aquela quinoa soltinha que eu mostrei pra vocês, inclusive depois de congelada, tá? Olha aqui. Nossa, estava congelada, gente, vocês estão pensando. Congelei aqui, ó, quinoa 2 xícaras, ó. Coloquei aqui, ó, quinoa 2 xícaras. Pra quê? Já no ponto certo pra gente fazer essa... Olha aqui, ó, depois de congelada, não tem erro. Tá soltinho igual, só seguindo aquele método. Fala, ai, Paula, mas eu não sou só um, mas sou mais gente. Gente, tem potinhos desses variados, vários tamanhos. Então, dá pra fazer do seu freezer, né, a gosto do que precisa, Isso. né, farinha. Então, se você estiver fazendo, é meia xícara, isso? Meia xícara. De quinoa. Aqui tem 2 xícaras. Tem 2 que nós vamos comer? Tem 4. Depois eu tiro o restinho. E aqui, ó, tá com esse papel apenas porque a gente tirou do congelador. Acho que não. Não, eu já tinha trocado umas 4 vezes o papel. A pergunta é por que eu tô assim, né? Querendo que o cabo não fique pra cá. Aqui já tá ganhando essa cor mais amareladinha. A louca do curry. Uma amiga brincou comigo, sabe, Fárida? Sabe que eu tô gostando da cozinha da Fárida? Eu falei, por quê? Ela falou, nossa, eu aprendi que a comida é fit, mas tem tempero. Eu falei, não é pra ter? Sim, se não tiver tempero... Não tem graça comer, né, Fárida? Acho importante que as pessoas conheçam o sabor antes, né? Antes eu fiz a Ana comer a massa crua do blonde. Brownde. Eu fiz um R aí onde não existe. Mas, gente, olha, muito gostoso. É um bowl para ser bem soltinho, ele não é grudado, ele não é unidos venceremos, tá? A canela tá ali no meio, mas eu vou colocar muito, muito, muito pouquinho, tá? Aqui, ó, para quem gosta, até uma pimenta síria. Acabei de pensar nisso, porque aí... A Ana Brita perguntou se cozinha na panela de pressão. O grão de bico? Não. Não, panela aberta. Não. Também não. A gente usou, se você voltar na live que a gente fez aqui no, você vai ver que a gente usou uma panela tradicional. E se você voltar no preparo dessa semana no feed nosso também, tá? Da Fárida ou no nosso. Isso. Também tá lá o post que é panela normal, gente. É uma panela acho que 24 que você usou, né, Fárida? Ou a 20? Usei a 20. A 20. Não, usei a 18. A 18. A 18. Responda falando aqui que pode triturar o gergelim e usar como farinha para polvilhar? Pode. Então, diga isso, eu não tô ouvindo. Pode triturar o gergelim. Como é? O girassol? O Gergelim. O gergelim e usar como farinha. Ah, não, o gergelim ou o girassol? O girassol. Tá? Gergelim. Ah, tá. Sim, é que a gente não tem A gergelim gente aqui, nem por isso que eu pergunto. a gente tá usando o girassol, mas pode sim usar também o gergelim. Aqui eu tô mexendo bastante pra ela ficar bem amarelinha, tá? E assim, ó. Dá pra usar pimenta, um pouquinho, apesar do curry, dá pra usar pimenta. Gosto. Edivânia Souza tá dando bom dia. Bom dia! Bastante gente seguindo. E eu gosto de fazer live, gente, com a Fárida aqui, que eu tô descobrindo que um monte de conhecido já conhecia a Fárida. Muitos anos lá atrás. Olha, tá vendo que tá bem equilibrado na quantidade de grãos? E ficou bonito a mistura, né? É, eu acho que vai precisar de um pouquinho mais de curry, mas daí vai de cada um, tá? Estão vendo aqui, ó? Fica bem equilibrada essa quantidade de grãos.
Dá pra ver bem, né? Dá pra ver bem. Depois eu vou finalizar aqui. Vamos já colocar um pouco de sal aqui para ir incorporando. Gente, o sal e a pimenta sempre a gosto. É muito a gosto. Também, tá? Então, assim, você tem que experimentar primeiro o tempero no seco, como eu falo, e daí ir na receita e testando, tá? Se e você... daí fica de gosto do freguês mesmo. Deixa eu experimentar em relação ao curry, porque senão eu já posso colocar mais um pouquinho e deixar ainda mais amarelinho. Deixa eu pegar um pouquinho de tudo. Ô, mano, fala pra Raiza fazer as receitas de hoje. Meu irmão tá na live. Falta muito sal. Mais sal? Falta muito sal. Falta canela. Falta tudo. Falta tudo. Essa chefe falta tudo. Mas eu vou sempre colocando muito aos poucos, assim. Mas é isso, minha gente, ó. Foi aqui uma colher de chá de curry, tranquilamente. E a canela também foi bem, né? Canela foi bem. A gente também Foi uma boa usou pitada. Uma boa pitada. Mas vamos deixar aqui parado e seguir. Vamos lá. Então agora nós vamos pro nosso... Ou seja, se você não sabe, é uma loirinha. Com gotinhas de chocolate. Aqui vai mais tudo, tá? Mas assim, pra gente terminar aqui, ó. Serve num bolzinho, quer colocar na mesa como uma salada, servir com o que você quiser. Só pra mostrar pra eles, se quiser. Mas podemos colocar aqui num bolzinho. Pra eles verem como fica. E depois a gente acerta melhor o sal no fim quando a gente for comer, tá? Tá, não precisa. Só pra mostrar ali. E a gente rega com azeite de oliva na hora de comer, tá? Ó, isso aí. Eu me divirto. Falta tudo, falta... Muito prático, né? Bem prático. O Muito legal prático. do bowl é que o bowl é uma coisa na sua cozinha, você pode usar para tanta coisa, para separar o produto, o ingrediente, para poder fazer a finalização do prato. Aqui tem muita utilidade. Aqui, Vou deixar aqui desse lado. vou tirar aqui, ó, tá? Então, aqui a gente já trouxe uma receita feita, pra gente ter feita, por que a gente já trouxe? Porque a gente tava assando o finalzinho dele, tá, gente? E a primeira coisa que a gente vai indicar é o papel, para que você tenha esse efeito aqui, ó, tá? Ó, gente, De desgrudar ele completamente, tá vendo? Ó, Não é propaganda, mas tem que ter o papel. essa aqui é a receita. Até vou marcar ele, se vocês quiserem patrocinar Quiserem a gente. patrocinar a A gente gente, tá aceitando, não tá? é papel manteiga, não é papel Dover, duas faces, é o papel Assa Light, tá? Tirar a marca aqui, que tem, é uma evolução do papel manteiga, tá? Sim, ele é uma papel manteiga melhorado. melhorado, exatamente. E aqui, ó, essa aqui é a forma que a gente vai utilizar, que a gente utilizou e vai utilizar, de cerâmica. Ela tem quanto aqui? A gente mediu, tava mais ou menos com 15, né? Você vai precisar de de uma, no máximo, 15 por 15, tá? Essa aqui não tem 15 por 15 porque tá retangular. Mas 15 por 15 ou 15 por 20, talvez aqui, a menor que você tiver na sua casa, tá? Porque você vai completar com massa naquele esquema da semana passada. Não vai crescer muito, não vai dobrar, então não se preocupa. Mas tem que ser uma forma muito pequena, tá? Aqui a gente já tirou para reutilizar. Esse é o papel. O papel Assa Light você pode usar nas duas faces. A gente usa técnicas não tão... Aqui uma técnica só pra gente deixar pronto, Isso tá? é um grampo mesmo, vocês é um clips. Pode ser um grampo de roupa, um clips, é só pra ficar bonitinho, gente. Papel Assa Light, qualquer uma das faces. Eu gosto demais, eu uso... Ah, Fábio, mas aqui o desmoldante. Não testei, não me arrisquei, tá? Podemos testar para uma próxima, mas Não testei. testamos. Porque aqui o papel, ele é sensacional pra isso. E outra, tá, gente? Como a função do papel nessa receita, a gente também tem que se ligar na forma que a gente tá usando, né? Tem que se ligar muito igual aqui. da live passada. Hoje nós estamos usando uma de cerâmica.
vai dar um estilo final do resultado. Se você usar uma de alumínio, vai dar diferente. Teflon, gente, vai dar diferença. Qual que é o resultado? O alumínio, por que é uma panela tão boa? Por que de alumínio é tudo tão bom? Porque o alumínio ele distribui o calor de uma forma uniforme. Quando a gente fala das nossas panelas aqui da Neoflan, a gente está falando sobre isso. Revestimento em cerâmica tóxico, que traz a saudabilidade para a cozinha, mas ela é de alumínio e ela tem uma distribuição uniforme do calor. E aí até que tá o ponto, todo cliente que chega daí pra mim, Paula, mas eu não quero panela de alumínio porque minha nutricionista, meu médico falou que eu não posso. Não pode. Gente, mas é cerâmica, tanto a parte externa quanto interna. Então o alumínio gente, é como se fosse um pãozinho. Seria, vamos dizer, o bom e velho pão, queijo de mortadela, seria o recheio o alumínio. A parte externa, tanto em cima o condutor de calor. Embaixo, é a cerâmica que é o condutor de calor, né? Pra trabalhar o alumínio. Eu tenho muitas formas de papel, qualquer supermercado. Essa marca aqui ela é uma marca multi, tá? A Keila, eu tô esperando ela aqui uma visita presencial, Keila. Eu já falei pra Fábio, se você não vier... Ela vem em junho. Olha, pode vir que a gente faz uma live especial pra você. Eu quero te dar dicas. A Keila, ela sempre vem na sexta. Olha o desafio. Se ela vier na quarta, na quinta de manhã, ela tá aqui na live. Olha aí, Keila. Adianta a viagem aí, Keila. Por quê? Pra vocês não acharem que nós estamos de coisa com Keila. Keila é a testadora oficial de receitas da Funcional Express, tá? Ela já comeu isso aqui 1000 vezes. Já errou, já acertou, já fez em vários formatos. Mas vamos dar andamento aqui, tá bom, Keila? Bem, se a gente usasse uma forma de alumínio aqui, a gente tem uma distribuição total do calor para assar esse blonde e a gente tem um resultado X na textura. Aqui, vamos cortar depois, a gente tem um resultado diferente, pode ter algumas partes mais úmidas que outras, porque a gente está usando cerâmica e uma distribuição diferente de calor. E esse teste eu já fiz em casa, já tive esse teste, inclusive ontem, quando eu testei aqui, eu tive um resultado bem diferente numa forma de 15 de alumínio que eu tenho em casa, que é que eu sempre faço. Quanto a mais úmido ou mais seco, você vai controlar no forno. Sim, se eu tirar 20 minutos é um tempo médio. Daí você coloca o palito, se ele tiver mais úmido, vai estar mais úmido. Lembrando, tá tudo fora o ovo, que nesses 20 minutos já cozinhou, vai estar tudo cozido aqui dentro e você pode comer, não tem problema ter essa umidade, tá? Sim. Vai depender de você, se você gosta ou não. E outra, depois que você tirou do forno, quanto mais passar o tempo, a pasta de amendoim vai ressecar, o grão de bico vai ressecar, então você vai ter um resultado mais firme depois do que imediatamente tirar do forno, cortar e comer. A diferença é o chocolate derretido na hora ou não, tá? E o cheirinho tá bom, gente, vocês não têm ideia. E daí a gente faz de uma forma muito express essa receita, sem misturar num bowl antes de colocar no processador. É direto no processador, tá? A Ana vai lendo aqui, eu vou colocando. Ó, mini processador, tá? Porque essa receita é muito pequenina. Mini processador. Tá? Então, você precisa do processador, um mini processador. Nós vamos de um ovo. Ovo. Tá, gente? Ah, e posso dar uma dica aqui. Ovo grande, tá? Ovo grande de novo. Ovo grande de novo. Ovo, o que é um ovo pequeno? Um ovo pequeno tem 40, 45 gramas. Um ovo grande chega até umas 60 gramas. Faz muita diferença aqui, ó. Tá? Um ovo grande. A Fábio perguntou pra mim, manda um currículo pra ela vir provar. Obrigada, Fábio. Boa! A Fábio é minha professora de patchwork. Gente, vocês estão precisando de alguém aí pra fazer coisas de patchwork, super indico a Fábio. A Fábio é uma professora de anos. Obrigada. Grão de bico. Tá. A gente vai usar aí 150 gramas de grão de bico cozido e frio. Tô usando a cola alheia, tá, gente? Preferencialmente depois que você já cozinha ali na panela, que vai pra geladeira, que vai ficar em armazenamento na geladeira e não no congelador, tá? Mas pode fazer também, mas lembrando que vai ter mais água, mais umidade, que é uma receita muito delicada, tá? Inclusive, assim, eu já fiz ela dobrada e eu não gostei. Eu gosto de fazer ela pequenininha, compacta, que assa de uma forma mais uniforme, porque é tudo muito úmido aqui dentro. Quando você termina aqui, você fala, não acredito que ela não vai nem botar farinha. Não precisa, tá? O grão de bico aqui, quanto mais macio, melhor, tá? Então, se você tiver feito uma cocção de um grão de bico que tá bem firme, por exemplo, aqui, ó,
Esse aqui que tá congelado, ele tá mais firme do que esse, que eu deixei ele um pouquinho mais macio, tá? Fica melhor. Porque você bate melhor, deixa a receita mais gostosa. Perguntaram se pode ser no liquidificador. Não fiz, mas pode. Só você vai ficar parando e cavocando lá embaixo um liquidificador bem potente. No liquidificador dá, só que a gente ainda não testou, então você pode fazer. Como eu tenho esse, é pra dar. Eu vou mostrar a massa pra vocês me dizer depois se o liquidificador de vocês faz isso ou não. É legal pra dar um feedback. Aí nós vamos para a pasta de amendoim. Pasta de amendoim, e por isso que eu tô com a balança aqui embaixo. Porque a pasta de amendoim não tem necessidade de eu colocar num potinho pra pesar e depois botar ela aqui dentro, porque ela... é desnecessário, muito sujeira. E não só sujeira, você vai perder a pasta de amendoim, né? Colocando no potinho pra devolver aqui. Os meus parceiros Mendofit estão aí, né, assistindo. A live passada eles perguntaram onde ia entrar, viu? Ó, nós estamos usando de novo. Nossos parceiros Mendofit estão aí. Aqui tinha o ovo, né? Deixa eu pôr. Deixa isso aqui. E aqui a gente está usando uma pasta integral da Mendofit. Deixa eu mostrar que ela é gourmet. Ela não é aquela pasta que é granulosa, integral, mas assim, mais rústica. Tá. Ela é uma pasta, ó, para confeitaria, ó. Tá bom? Uma pasta assim, para confeitaria. Uma pasta que eu utilizo para desenvolvimento de receitas já há 4 anos, ó. Tá bom? Mas pode ser outra, Fárida. Pode ser outra. Isso aí, Mendofit. Ó, tô aceitando. Tô adorando o produto de vocês, ó. Dá pra lamber a colher depois? Dá pra lamber a colher depois. Eu experimentei ele cru, tá, antes, na hora de fazer essa. E aqui, 50 gramas. 60 gramas. 50 de açúcar. E aproveitando, falando de outro produto que não pode faltar na sua cozinha, gente, a balança, né? A gente tá falando as medidas em xícaras, então a gente sempre fala nas lives as colheres medidoras ou as xícaras medidoras e também uma balança, tá, gente? Tem receita que não tem jeito, você tem que pesar, senão ela desanda. Açúcar. 50 gramas de açúcar demerara. E extrato de baunilha. Uma colher de chá. Uma colher de chá. Ela invertou. E por isso que os meus filhos chamam isso aqui de bolo de baunilha, tá? Porque faz bastante diferença aqui o extrato, tá? Faz bastante diferença. Nós vamos bater tudo aqui, processar, desligar, colocar o fermento, vamos trocar de lugar e o chocolate. Pode guardar a balança. Essa aqui é muito express, né? É pra você acabar o teu grão de... pra você acabar o teu... Ó, pega teu celular. Dobrar a receita. Dá, eu já fiz, mas aí tem que acertar bem a forma, tá? Pra não ficar... O problema de dobrar a receita é como a Fárida estava explicando. Quando você vai usar uma forma maior, pode ser que o miolo não vai dar o ponto tão legal. Então, dá pra dobrar? Dá, gente. Mas a gente está indicando algumas receitas as formas menores, porque é como foi a questão do banana bread, né, do pão do banana bread que a gente fez semana passada. Aquela forma específica dá certinho. Tem gente que veio, comprou especialmente para reexplicar semana passada. Então, gente, não é porque eu tô querendo vender o produto, é porque vai dar certo. Você quer vender porque teu produto funciona, mas né? é que vai dar certo a tua receita. Então, dá para dobrar? Dá. Mas você vai ter que cuidar que o meio vai estar mais úmido que as bordas. Você tem que pensar que o calor vai da borda pro centro. Tá certo, chefe? Que tal, hein? Que tal? Só bater. Só bater? Olha quanta gente. Nada como usar as medidas da receita. É isso aí. A coisa falou que vem. Aqui o ponto do grão de bico faz toda a diferença, sabe? Se ele tá mais macio, se ele tá mais rígido, faz muita diferença aqui. É uma massa de comer crua, né? Parece um mousse, né? Esse meu processador aqui, eu confesso pra vocês, aqui, né? Essa. Que ele não é potente, sabe? Eu gostaria que ele fosse mais potente. Ele deixa, inclusive...
um pouquinho aqui meio granulado. Eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais potente. Deixa eu bater um pouquinho mais. Ele fica bem um ponto de... Segura assim, Ana, de brownie. De brownie. Se tiver muito, muito, muito duro, é o grão de bico, tá? Ai, você pode colocar um golinho de água. Uma coisa muito mínima, só pra você conseguir soltar, tá? Muito mínima. Bater, fica aí. Bater. Deu. Eu quero que ele fique de um jeito que ele não fica, então não adianta ficar batendo mais, né? Esse é meu. Quer mudar? Não, acho que é mais né? Gente, cada um aqui tem um lugar, tá? Não estranhe. Aí começa a acostumar com o lugar. Aqui, deixa eu botar aqui dentro. Ó, fica um ponto grosso mesmo, tá? Pode falar. A Salu Leda 123 falou que tá adorando as aulas, que a gente tá de parabéns. Uma pitadinha de sal. Pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal. Se tiver flor de sal também, pode botar. E aqui, mexendo aqui mesmo, para ser bem express, fermento, uma colher de chá. Uma colher de chá de fermento. E... É mexer, gente, não tem segredo. não tem segredo. O segredo é vocês comprarem os ingredientes certos e usarem na ordem certa. E assistir o modo de preparo na live, tá? E aqui vou colocar o chocolate aqui dentro, não vou colocar tudo, porque eu vou deixar um pouquinho para decorar em cima, tá? Pode ser gotas, fica perfeito com gotas, tá? Essa aqui é uma barra que a gente... picou. Esse bem chocolatudo no meio também fica bom, vou deixar um pouquinho ali pra gente pôr em cima. Então, gente, é como a gente falou, né? Um bom grão de bico, uma boa pasta de amendoim aqui do Mendo Fit, nosso parceiro da Fárida, um açúcar de qualidade, chocolate tem que ser de qualidade, senão vai dar errado o ponto. Tem que ter um fermento bom, extrato de baunilha correto, né, Fárida? Pra tudo dar uma liga e ficar bem gostoso. Deixa eu mostrar aqui, que fica assim mesmo, tá? Grossinho, tá? Uma massa assim, ó. É bom mostrar, porque às vezes, errei. Não, não errou, é assim mesmo. Tá vendo como dá pouquinho? Por isso que tem que ser bem pitiquinha essa forminha. Esse refratário é fofura, né? A gente vai fazer mais coisa neles. Eu tô com uma ideia. Tá com uma ideia? Você fez lá no curso Centro Europeu. Fica com vontade. Coisa salgada, então, porque lá não tem doce. Pronto. Minha mãe vai falar que é inspirado num desenho animado. Tem dica. Vai ajeitandinho. Tá ligado o nosso forno, né? Tá, né? A gente não desligou. Não, a gente não ligou. Continua quente. Bolo de baunilha. Mal sabem eles que tem grão de bico aqui dentro. Não, e ó, legal, porque daí as crianças comem achando que é um bolo de baunilha. Então, nutrientes. E ficam super saciados e param de querer abrir geladeira e beliscar a coisa. Porque sacia demais, imagina, pasta de amendoim. É a gordura aqui da receita, né? Não, isso que Deus ainda tá numa idade tranquila. Quando for mais velho, que entra na adolescência, que daí ataca a geladeira. É isso. Mostrar lá? Posso? Deixa eu finalizar aqui com um chocolatinho por cima.
E se vocês estão entrando agora e perdeu, né, o passo a passo do nosso primeiro prato, vai ficar salvo no feed da Regali, tá? E como a gente falou lá no início da live, para fazer esse prato você tem que ter se agendado um pouquinho antes para fazer o grão de bico e o outro estrela Quinoa. Tem... Porque senão não vai dar tempo do remolho, tá? Tem Mas fica uma tesoura delícia. aqui. Tem a tesourinha ali embaixo. Vamos tirar agora a armação. Ah, tá cortando por quê? Porque torra isso aqui no forno, tá? Mais fácil de enxergar também. Ele torra esse papel aqui na lateral. Aí a questão do forno também, né? Se você põe na grade de cima, você põe na grade de baixo. Ajeitar bem interfere. bonitinho, porque a gente quer foto dele, né? Olha lá. Ó, gente. Então, todos esses ingredientes nessa forma aqui, tá? Vocês viram no início da live ele pronto. Agora, ele indo para o forno, tá? 20 minutos. Começa a colocar o palitinho lá pra ver como é que tá. Mas, como a gente é express, né, Fárida? A gente já terminou. Terminou e já trouxe um prontinho pra vocês. Então, a gente vai só dar uma cortadinha pra mostrar. Essa aqui, ó. Isso. Pega outra. Ai, só no corte eu já senti que tá bom. Pega um pratinho, Pega. por favor. Essa beleza. Deixa eu pegar outra aqui. Não, eu peguei aqui uma amarelinha. Ai, Deus. Não, esse. Então me dá outro. Pega lá um lá. Ele não quis me deixar eu roubar o pratinho. Você não tá entendendo, o fotógrafo não quis deixar eu roubar o pratinho. Ai, que perfeição. Já tá, eu vou cortando mais. Vai? Eu vou só Eu vou levar aqui pra vocês verem, gente. Então, depois de mais ou menos 20 minutos no nosso forno, tá? A gente vai cuidandinho, tá? Pra ver se, colocando o palitinho, se tá certinho o ponto. Ele ficou nessa textura. Ó, eu vou girando aqui pra vocês verem. Ó, Cortei bem o meio redondinha. aqui, ó. Traga aqui, ó. Ó. Ó o meião. Venha. Olha, tá aí. Fechou. Cortei bem o meio aqui, ó. Ó, por que a gente tava falando da questão de dobrar ou não dobrar? Exatamente para dar essa textura aqui, gente, na sua live, no seu prato no final, tá? Então, pode usar alguma coisa maior? Pode. Não testamos o liquidificador, como alguns perguntaram, tá? Mas tudo isso a gente tem que ver, porque senão não vai dar... O meinho não vai ficar assado assim, Nossa. né? Ficou mara. Ficou muito bonito, gente. Então, é isso. Se vocês, né... Foi muito express hoje, Rápido né? mesmo, tá? Se vocês estão em dúvida nas medidas, nos tamanhos, Paulinha, eu entrei agora no final. Gente, calma, acabando a live, eu ponho primeiro uma receita, daqui a um tempo a gente posta outra receita, porque o Instagram não permite um número de caracteres. O modo de preparo a gente não vai estar mais colocando. O modo de preparo você tem que assistir a live para pegar o passo a passo, ela vai ficar salva no feed da Regali, tá? Os pratos, sigam a Regali quem ainda não segue. Quem não segue a Fárida Cortez também segue a Fárida do Cortez, porque as dicas da semana dos nossos preparos estão sendo postados no Stories e no feed também da Fárida. Como foi o remolho do grão de bico e a questão do preparo da quinoa tá na outra live também já da Regali, tá? O site nosso, se você não é de Curitiba, é www.regaliperlacasa.com.br. O nosso endereço é na Bento Viana 290, entre o Atlético Paranaense ou o Clube Curitibano, tá? A gente tá no Água Verde. E também o nosso WhatsApp. A equipe técnica hoje tá chata, né, gente? 41992734059. Quero alguma dúvida, quero saber um produto que vocês usaram, só mandar inbox, tá? E mais uma coisa, a Keila falou que foi demais, adorou, a Jana também.
Ah, eu perdi as receitas agora. Não, perdeu não. Vai ficar tudo postado no nosso feed. Só o modo de preparo você reassiste quando a gente postar a live. Eu acho que agora. hoje foi o mais express do express, né? Foi acho que a live mais rápida que a gente fez. Ai, que horas são aqui? Ainda tem um tempinho, fica tranquilo, tô de olho. E se vocês precisarem de qualquer dúvida, tô assistindo depois, só perguntar. E para não correr o risco da live passada, a palavra desconto vai ser Blonde. Eu vou deixar escrito no post para vocês não se perderem, porque Blonde, ou seja, B-L-O-N-D-I-E. Do jeito que tá a chamadinha da live. Não é a chamadinha da live, é só copiar essa palavrinha, vai ser a palavra desconto dessa live, tá bom? Gente, agradeço muito, agradeço os selinhos. Obrigada, Vamos gente. todo mundo. Beijos e se liga aí que vem muito mais conteúdo. Semana que vem mais leguminosa, mais remolho. Vou aprender, gente, com vocês não têm ideia. Obrigada, gente. Tchau, gente. Ai, vai dar pra gente cortar e fazer umas fotos bem... Que equipe técnica não deixando nós pegar prato? O que aconteceu? Não, você saiu, tá certo? Mas eu não dei encerrar. Não, Tudo bem, mas você saiu. Posso só tirar o mico? Não, primeiro clique. não conseguiu encerrar? Primeiro clique eu preciso clicar. Ó. Voltei. Voltou ao vivo?